Olha, o risco de contágio ainda preocupa o setor avícola em todo o país, como a gente vem trazendo aqui em algumas reportagens. Pesquisadores sabem que a manifestação da influenza pode variar bastante e pode até, no caso, causar um desconforto, mas o que não pode é descuidar da fiscalização e controle nas granjas. Só que não é apenas nestes locais que a atenção deve estar focada. O vírus pode gerar transtornos em criadouros de outros animais. Quem vem ajudar a gente a entender como a doença pode ainda causar estragos é a zootecnista Ellen Sabino. Seja muito bem-vinda, uma boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar falando deste assunto neste momento no Brasil, do qual, para o Ministério da Agricultura e para nós, produtores de frangos de corte dentro de toda a cadeia, principalmente as nossas ações para promover a ação continuada para evitar novos casos e principalmente para trabalhar na prevenção. Ellen, a nossa produção avícola é super bem vista no exterior, deve permanecer assim, né? Porque seguimos protocolos bem rígidos, né? Nós temos realmente uma fiscalização atuante, mas devido talvez a quadro pessoal, né, de funcionários, tem talvez ali as suas deficiências em estados, em certas localidades, mas o importante é não desviar a atenção, né? Porque não apenas em aves, mas também nós temos outros animais com grandes produções no Brasil. Por isso que eu acho que vem reforçar essa lista de cuidados, esse protocolo tem que ser cada vez mais, vamos dizer assim, evoluído, né? Com o passar do tempo, as doenças vão se modernizando também de uma certa forma, vão se tornando mais fáceis de contágio, né? Exatamente. A gente tem que lembrar, é importante saber que o Brasil é o maior e o primeiro exportador de carnes de frango do mundo, né? Então, nós exportamos para quase todos os continentes, para muitos países, e exatamente por isso, pela qualidade, pela segurança que nós temos na produção da carne de frango. Lembrando que, comparando com outros países que estiveram a influenza e muitas mortes em seus lotes, o Brasil foi o último país praticamente a ter esse problema. Isso por quê? Porque mesmo diante a nossa produção, nós também somos os primeiros dentro da biosseguridade, né? Dentro de todas as cadeias, arrozeiros, incubatórios, matrizeiros e a própria produção de frango de cortes. E também para a criação de frangos semi-confinados, frangos caipiras. Tá? Então, sim, o Brasil existe essa biosseguridade, esses cuidados na granja, com os sanitaristas, com os responsáveis técnicos, com os colaboradores, com as boas práticas de manejo, principalmente sanitários. Tá? Há 3 anos atrás, quando nós tivemos o primeiro foco no Brasil de uma ave, né, um pelicano, a gente se lembra dessa situação. O que as grandes empresas entraram como ação de prevenção, e eu participei de muitas ações dessa dentro de uma indústria, a gente via, sim, a preocupação do Brasil nesta prevenção, né? Por mais que apareceram agora esses focos, essas empresas, essas granjas, esses responsáveis técnicos continuam atuando, sim, bastante para prevenir, né, que a gente não tenha maiores contaminações, principalmente para outros estados. O Brasil tem essa representação de ser um dos primeiros em biosseguridade também. Ellen, eu costumo sempre trazer aqui uma experiência própria, né, sobre a visita a uma granja, né, sobre esse ritual que tem que ser cumprido, né, de quase tomar um banho antes de entrar e na hora que sair. Mas é assim, e tem que ser cada vez mais rígido, né, porque é o cercamento da granja, é o monitoramento das caixas d'água. Isso não é brincadeira, né? A gente está lidando com uma coisa séria e o produtor tem um prejuízo enorme
Imagina uma infecção dessa generalizada em determinada localidade, num estado, o que isso não pode culminar para um setor inteiro, né? Então, a gente tem que estar sempre chamando a atenção, que o produtor tem que redobrar sempre a atenção, né? Exatamente, assim como todos os outros cuidados. Assim como nós temos um cuidado dentro de um hospital para evitar a contaminação cruzada, também numa indústria de alimentos a mesma coisa, principalmente no fomento, na agropecuária, na produção, né, do animal ou para abate, para carnes e derivados ou para leite e derivados e ovos e derivados. Esse cuidado, sim, ele existe principalmente com a higiene pessoal, né? Por isso, de muita conscientização, de muito treinamento para essas pessoas, para esses colaboradores, para realmente eles terem a noção que nós, como humanos, passamos sim, né? Vírus, bactérias ou outras patologias para animais e para outras pessoas. E agindo dessa forma nas boas práticas, nós podemos evitar muito essa contaminação cruzada. Bastante. Tá? Um exemplo, se a gente foi numa granja, ficar de quarentena antes de ir em outra. Vim de um país, nós não sabemos se nós trouxemos a contaminação. Né? Então, esses cuidados são, sim, muito importantes, mas a conscientização dos nossos funcionários, treinamentos, já é o bom começo para evitar tudo isso. E também, talvez, tenha aquela questão de... Porque os sinais de um animal infectado, muitas vezes são visíveis, né? Ele deixa de se alimentar, parece que tem, então, também tonteiras, né? Acaba ficando sem forças. Enfim, automaticamente já requisitar a ajuda de um órgão competente no seu estado, no seu município, para que possa auxiliar e assim talvez já erradicar antes que essa doença, ou seja confirmada ou não, se espalhe, né? Sim, é uma das ações, tá? Os trabalhos que eles fazem de imediato para prevenir tudo isso. Identificou foco, identificar, notificar as questões do Ministério da Agricultura, as pessoas responsáveis que estão por isso, a sua região, o seu raio que você está, quais mais produções que existe dentro daquele seu perímetro de produção, para que seja alertado esses outros produtores, essas outras pessoas, para que funcionários fiquem realmente essa quarentena, né, no sentido de que a gente não transite para outras propriedades rurais, e eliminar essas aves que estão doentes, eliminar o foco desta forma também. E no caso, que não é no Brasil, naquelas condições em que acaba aqui perdendo todo o lote de produção dentro de uma granja, realmente a higiene, a desinfecção, né, todo esse cuidado, né, dentro desse galpão também vai ter que ter antes de receber um outro próximo lote. Isso evita também a contaminação. Nós vamos eliminar o foco, certo? Que é o vírus. Tá aí. E, Ellen, só para a gente encerrar, vale reforçar, né? Não apenas em aves. A gripe, ela pode ganhar uma outra, denominação em outro tipo de animal. Mamíferos, por exemplo, também requer uma atenção maior, né? Sim, bovino de corte, bovino de leite, suínos. Por isso que eu falei da importância da gente identificar quais outras produções que nós temos nas nossas regiões e o raio que ela está de nós. Pode sim. Passar para o humano, não pela consumo da carne. Isso a gente deixa bem claro, né, para as pessoas se tranquilizarem. O problema maior do humano é nós levarmos essa contaminação para outras propriedades. É a gente vir da indústria, né, e levar para a granja, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente assa bem, cozinhe bem a nossa carne, nós vamos ficar livre do vírus. Mas não que nós vamos levar com a roupa, com a vestimenta, com as nossas mãos e até os nossos calçados para essas outras propriedades rurais. É esse o cuidado maior, tá? Não é só no frango, mas sabendo que ele pode ser sim transmitido para outras espécies de produção. E uma vez contaminado,
a gente sabe que nós vamos perder dependendo da gravidade da doença. É a nossa preocupação maior. Perda de todo esse lote de produção. Ellen, aproveitando a última imagem que foi exibida, o selo, né? Comprar alimentos certificados, todo mundo que participa dessa cadeia tem que se certificar realmente de que o produto tem origem, tem controle, porque um dia desses eu vi gente comprando carnes no centro de São Paulo, praticamente no estacionamento, sem nenhum cuidado, né? Sem nenhuma higiene. É importante também, né? É importante a gente comprar, conhecer os estabelecimentos que nós estamos comprando. A inspeção federal, o nosso órgão que gerencia toda essa inspeção, essa garantia deste animal que está sendo abatido, através de rastreabilidade, do lote todo sanitário dele, né, dos cuidados, da biosseguridade que ele teve no campo e ao chegar na indústria, todos esses cuidados, atendendo os programas de autocontrole, os programas de pré-requisito, que é as próprias boas práticas de fabricação, e a inspeção federal atuando na inspeção para garantir que aquele animal não está doente. Por isso, sim, não é só carne, tá? Mel, a mesma coisa, com inspeção federal, leite, derivados de leite com inspeção federal, com esse símbolo, com esse rótulo que nós vimos aí. Né? Então, é importante, sim, a gente saber a origem do alimento que nós estamos consumindo, principalmente os produtos de origem animal, carne e derivados, leite e derivados, mel e ovos e derivados. É muito importante, sim, a gente saber os produtos que nós estamos consumindo e de onde vier. Pois é, e a gente agindo assim, né, a população agindo corretamente, desestimula as atividades clandestinas e assim a gente consegue controlar mais qualquer tipo de infecção. Quero agradecer à zootecnista Ellen Sabino por trazer mais informações para a gente e tomara que o povo realmente consiga entender, não apenas ouvir, mas também executar no seu dia a dia, para que a gente possa ter mais biosseguridade em toda a cadeia. Muito agradecido, uma boa tarde. Exatamente, é um trabalho de consciência. É um trabalho de conscientização de todos nós. O Brasil vai passar por isso, pode ficar tranquilo, todos nós ficarmos tranquilos. Somos os maiores produtores de carne do mundo, o mundo nos olha com um olhar de qualidade, um olhar de merecimento, o agronegócio sempre em destaque, principalmente na produção de carnes. Então, nós estamos aí para defender tudo isso, tá? É um trabalho Muito obrigada de pela todos. participação. Valeu, muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde, até mais.